Informações do rubro-negro baiano, as expectativas que estávamos em relação ao comportamento do Vitória fora de casa, jogando no Rio de Janeiro, e o Vitória venceu, saiu dessa famigerada zona maldita e agora é focar nesse jogo do próximo domingo, com o apoio do seu torcedor, para o Vitória continuar subindo e esquecer de vez esta zona maldita. O torcedor estava assim preocupado, será que o Vitória iria realmente peitar a equipe do Fluminense? O Fluminense, por estar na última colocação, poderia representar risco, porque estava tendo mudança de comando técnico, mas o Vitória venceu e agora é tentar focar para o jogo de domingo. O torcedor do Vitória hoje, ele acordou feliz e tem que estar feliz mesmo. Para quem viu há pouco tempo atrás o Vitória na zona, eu olhava para um lado não tinha luz, olhava para o outro não tinha nem lanterna, enfim, não bato sem cachorro. Agora apareceu um caminho bom para o Vitória e foi uma vitória maiúscula, uma vitória que tem que ser comemorada mesmo. Ganhou alguma coisa? Não, não ganhou nada, mas você precisa ter um motivo para ser feliz, um motivo para sorrir. E o Vitória ganhou do time campeão da Libertadores e que estava completo. O Vitória soube segurar a pressão, soube segurar também a pressão emocional e ganhar o jogo. Aliás, o jogo do Vitória ontem é o destaque nacional. E olha quem é o destaque, o jogador Zé Hugo. Por incrível que pareça, o time teve uma grande atuação, setor defensivo perfeito, meio campo também quase perfeito, mas o destaque para Zé Hugo. Aliás, o meme da cidade é Zé Messi, porque ele pegou Zé Messi, ele pegou a bola lá atrás, no sistema defensivo, correu. Olha, é um jogo de extrema inteligência. Eu acho que todo esse tempo que ele está no Vitória, ele nunca projetou uma jogada como aquela de ontem. Desafogo total. Ele pega a bola no campo defensivo, ele sai correndo, aí o momento de estabilidade total do Fluminense, tinha 4 jogadores na frente, e 4 jogadores perdidos. Ele passa pelos 4 jogadores, deriva por dentro, e aí houve um lance extremamente interessante. É quando o centroavante do Vitória, o Gemerson, ele abre pela esquerda. E ele já não tinha, o Zé Hugo, o Zé Messi, já não tinha mais ângulo para chutar. Ele poderia chutar aleatoriamente, poderia até perder o gol, mas inteligentemente ele sentiu que não tinha mais ângulo para chutar e nem perna para chutar. Ele traz para o setor de direito, onde estava penetrando o jogador Janderson. Então ele pega a bola e foi super assertivo quando ele meteu para o gol a bola rasteira, uma bola cruzada, que é a bola mais difícil, é mortal para o goleiro. E conseguiu fazer aquele gol que terminou dando 3 pontos para o Vitória. Gente, 3 pontos extremamente importantes. O Vitória chega agora com o Carpini a 61% de aproveitamento. Em 7 jogos foram 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então ele chega muito bem no campeonato e passa pra gente uma expectativa que, olha, esse time pode melhorar e melhorar muito. Hoje ele tem a média de 1 ponto só, isso é muito pouco. Mas se você conseguir subir um pouquinho mais e trazer essa média para 2 pontos, isso quer dizer o seguinte: você vai brigar na parte alta da tabela, você vai brigar na primeira página da tabela, com esse time que está aí, sem nenhuma alteração. Houve algum jogador novo? Não. Houve algum jogador contratado? Não. Todos os jogadores que estão aí eram os mesmos jogadores lá no técnico Condé. Ele mudou o padrão de jogar. Ele sabe jogar a Série A. Se o Vitória precisar aprender a jogar a Série A, ele sabe jogar a Série A. Ele sabe dar um padrão para a equipe e botar a equipe na frente. Ontem, por exemplo, aliás, no jogo anterior, eu dizia o seguinte: olha, tá vendo o Vitória aí? 45 minutos acabou o jogo, tem que dar pipoco. Ele transmitiu para os jogadores a mesma coisa. Ontem, com 40 minutos, Oswaldo, dentro da área, dando bicuda. E os jogadores jogando a bola para o mato. É isso aí. Ou você consegue matar o adversário, ou se não conseguir matar o adversário, matar o jogo, tira a bola da sua grande área, se livra da bola, justamente para não permitir o adversário que estava sendo pressionado, a torcida xingando os jogadores. Estava uma guerra ontem no Maracanã. Então os jogadores estão desesperados para acertar uma bola no gol. Só que o Vitória fechou muito bem a porta ali, fechou a porta e a porteira, então não passava absolutamente nada. Só se houvesse uma falha. E dizer mais uma vez, o Caio Vinícius fez um partidaço ontem ali na zaga. Parecia que era zagueiro.
vai dar dificuldade muito aí para o técnico do Vitória. E o interessante disso tudo é que o Vitória, muita gente criticou quando o presidente do Vitória, o senhor Fábio Mota, disse que o Vitória tinha que focar nos seus adversários diretos, né? Que seria o Cuiabá, o Atlético Goianiense, também o Juventude. E o Vitória, quando enfrentou esses times, terminou se engasgando. Agora, quando passou a jogar contra os times que não eram do seu campeonato, pelas palavras do presidente, o Vitória surpreendeu a todos e venceu. Venceu o Fluminense lá dentro, venceu a equipe do Atlético Mineiro. Qual foi o outro adversário que o Vitória venceu aqui no Barradão? O Internacional. Né? Então, surpreendendo a todos, vencendo aqueles que não estão no seu patamar, segundo as palavras do seu presidente. Né, que mostra que o Vitória é de fato um time competitivo. Você é um cara extremamente inteligente, você deu uma pauta aí fantástica agora. Porque o Vitória dessa ruma toda aí, o Vitória só perdeu pro Atlético do Goiás. Ali foi um ponto fora da curva. Os outros não. O Vitória pegou o Juventude e empatou lá. Isso. Foi um bom resultado, foi. Juventude ganhou de um monte de gente aí. Né? E ontem jogou duro com o São Paulo. Foi 2-1 assim, apertado. Não, Criciúma. O São Paulo jogou contra o Criciúma. Juventude venceu o Flamengo, 2-1. Pois é, venceu o Flamengo. O Criciúma ontem apertou a mente do São Paulo. Quer dizer, o Vitória, desses aí, o Vitória pegou bem. E os jogos que o Vitória ganhou, com exceção do Atlético, o Fluminense estava na zona. Então, se estava na zona, estava no mesmo barco que eu. Eu tenho que dar cacete. Eu tenho que buscar esses 3 pontos fora de casa. E o técnico Carpini, gente, eu não me canso de elogiar. Ele enxerga o jogo, vê o jogo, tem comando. Você não vê jogador ali recuando bola. Você não vê jogador não dividindo. O jogador tem que dividir, tem que botar o pé. Se quebrar, quebrou. Vai pro DM, mas tem que dividir. O time dele é um time, como se diz na gíria antigamente, hoje não se fala mais disso, é um time de macho. E você tem que ir lá ele pro pau. E ontem a gente viu esse jogo. Foi um jogo muito difícil, porque é o Fluminense completo, campeão da Libertadores. Tá mal, tá. Tinha trocado de técnico e havia uma expectativa, 27 mil pessoas mais ou menos, esperando esse retorno, esperando essa resposta. Ele até tentou, mas o Vitória foi superior e não permitiu que ele chegasse. Então, nós temos que comemorar sim essa vitória, porque foi uma vitória maiúscula e difícil, mas que o Vitória conseguiu. Isso aí deu uma distância muito boa, e sem contar a pintura do gol, né? A pintura, o Vitória fez 2 gols, aliás, o ataque do Vitória fez apenas 2 gols. Um jogador do Culebra, um gol do Culebra, se não me engano, e ontem um gol do Janderson, porque até então quem estava fazendo os gols eram os homens de meio e defesa. Sim, então já mudou, quer dizer, acertou o sistema defensivo, acertou o meio campo e aos pouquinhos está tentando consertar o ataque. Falta muita coisa ainda para o ataque, porque o ataque às vezes é qualidade humana, que o Vitória não tem. Mas aos pouquinhos está consertando. Você viu, o torcedor ligou para cá agora, já pedindo o Janderson de titular. Né? E o Janderson entrou algumas vezes, não foi bem. Mas ele conseguiu fazer um gol bem assertivo e mostrando que ele realmente, com o time trabalhado, com o time com direção, sabe o que fazer. Porque algum tempo atrás, eu tenho dito que o ataque do Vitória, quando o cara pega a bola, ele não sabe o que fazer. Né? O único lugar, o único setor do Vitória que não estava bem ajustado é o ataque. Ele não sabe o que fazer. Ontem, aliás, no jogo eu cobrava isso ontem. Na hora do gol do Janderson, eu vibrei por isso. O Zé Hugo pegou a bola, fez aquela jogada fantástica e sabia o que ele estava fazendo. Meteu a bola justamente para o Janderson, onde ele estava para fazer o gol. Então, maravilhoso, parabéns de novo. E tem que ser assim. Então, nós chegamos agora, antes das contratações, a ter uma pontuação boa. Eu acredito que com as contratações que virão, a Vitória poderá fazer muito mais. Claro que vem aí agora adversários mais difíceis, né? O Atlético do Paraná que está em crise, logo depois também vem o Flamengo, vem o Corinthians agora, mas também está em crise. Então, o Corinthians nesse momento é nosso campeonato. Vitória tem obrigação também, já vamos chamar de obrigação, de chegar lá e ganhar. Está em crise de campo, em crise administrativa, está em crise. Então é um time bom para o Vitória ganhar. O Atlético até um tempinho que não ganha de ninguém. mas o Atlético do Paraná, que era líder no início do campeonato, caiu. Então... é um jogo também para domingo, Vitória, a torcida lotar o Barradão e fazer a diferença, empurrar o time e fazer a diferença, Igor. Vitória venceu o Fluminense, enfim, fazendo uma boa apresentação. Primeira vitória do Rubro Negro fora de casa. Time ontem que, com essa vitória, deixou a zona de rebaixamento, né? O Vitória, que começou esta rodada em 17º, venceu
hoje ele está na 15ª colocação com 12 pontos. Se ele empatasse ontem, permaneceria na zona de rebaixamento. Isso aí é para o torcedor ver a importância de vencer ontem a equipe do Fluminense. Primeira vitória do Rubro Negro fora de casa e o Vitória melhorando aí na tábua de classificação. O gol saiu após uma jogadaça, né? Vocês já falaram, torcedor mandou mensagem agora há pouco, jogadaça do Zé Hugo, se livrou de 4 marcadores, deu um belo passe para o Janderson, que teve aí só o trabalho de mandar-lhe um petardo para o fundo do gol e fazer aí o seu primeiro gol com a camisa do Vitória. Thiago Carpini, ele vem fazendo aí um bom aproveitamento, viu, primo? Justamente aquele aproveitamento que o Emílio já chegou a pontuar algumas vezes. O Vitória precisa ter um campeonato agora de 50%. Isso já tinha sido há uns 4, 5 rodadas atrás. E o Vitória vem tendo um aproveitamento hoje com o Carpini de 53%. Então vem fazendo aí uma boa campanha o Carpini. São 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 9 gols e sofreu 8. Vitória está numa pegada legal, uma pegada bacana. Vamos ouvir aí trecho da coletiva dele, onde ele pontuou a dificuldade que o Vitória vem enfrentando e vai enfrentar daqui para frente. E claro, na minha pergunta, onde eu perguntei também sobre as mudanças. Por que ele mudou daquela maneira? E no final do jogo teve aquela pressão toda. Vamos ouvir o Carpini. A que você atribui Vitória merecer esse resultado tão importante, diante de tantas limitações, incluindo lesões, improvisações e qualidade técnica do adversário? Como melhorar para que não seja assim até o final? Vai ser assim até o final. Não tem como fazer diferente. Eu acho que a grande virtude do Vitória é reconhecer as suas limitações. Nós somos uma equipe que há 2 anos estávamos na Série C, acabamos de voltar à Série A. O primeiro ano da Série A para os clubes que vieram da Série B, e ano passado eu também estava na Série B, é permanência. O nosso campeonato é esse, a gente vai sofrer até o final, não vou contar a história para o torcedor e esperar que seja algo diferente. E ainda mais no início, em relação à pontuação, como foi ruim, né? Então é uma competição para nós de superação, de recuperação, de erro zero, né? E isso tem acontecido, independente das nossas limitações. Se o resultado também não tivesse acontecido, eu não estaria aqui justificando uma derrota por conta das nossas carências. As nossas carências eu já sabia delas quando eu aceitei o desafio, as nossas limitações, as nossas necessidades. Claro que durante o processo nós tivemos ainda mais dificuldade. Isso eu encaro como uma oportunidade de fazer melhor, de aprender, de aprimorar, e principalmente eu acho que a adaptação do treinador a usar de maneira melhor ou mais correta possível daquilo que a gente tem. Eu também preciso me adaptar em algumas situações, isso tem acontecido, mas eu atribuo isso à entrega coletiva, à competitividade, ao compromisso. Soubemos sofrer em diversos momentos da partida, contra uma equipe qualificadíssima, né, atual campeão da Libertadores, uma equipe que dispensa comentários individuais, por mais que houve aí uma troca de comando de um cara igual o Fernando Diniz, que eu respeito e admiro muito, muito. A gente sabe que a competitividade ela precisava acontecer muito no jogo de hoje e que a entrega da parte do Fluminense também não iria faltar. Mas, enfim, eu acho que, no resumo total, é o compromisso coletivo, mesmo sabendo das nossas limitações e superando algumas adversidades que nós temos a cada partida. Reinaldo Oliveira, Transamérica FM. Carpini, queria que você falasse sobre os 15 minutos finais. Momento das principais mudanças que participaram do gol até o final do jogo, onde o Vitória soube sofrer e saiu vitorioso. Momentos onde, como eu disse, a gente entendeu que era possível, mediante as mudanças também do adversário que ficou um pouco mais exposto. Claro que entraram jogadores ali que controlariam mais o jogo, a capacidade técnica individual, qualquer um deles de definir a partida a qualquer momento, mas por outro lado, nos comportamentos sem a bola, encontraríamos espaços e foi o que aconteceu. Então, a capacidade é dos atletas, uma coisa é você propor as ideias, outra coisa é executar. Então, a gente divide o mérito, assim como nas adversidades, nas derrotas que nós sofremos e nós vamos sofrer ainda durante a competição, que isso fique bem claro.
A vitória de hoje já nós viramos a página, a nossa competição ainda ela é muito dura e nós vamos encontrar aí muitas dificuldades, vamos ter derrotas, vamos ter momentos difíceis. É um campeonato de Série A e o Vitória retorna à Série A e a gente sabe o nosso desafio para esse momento. Muito bem, ouvimos aí o Thiago Carpini, né, falando aí desse momento do jogo de ontem, um momento que ele soube sofrer. Agora é esquecer o que passou. Próximo compromisso, Atlético Paranaense no domingo, 18h30. E a delegação rubro-negra, ela está chegando daqui a pouquinho aqui em Salvador. E os jogadores, eles vão ser liberados no desembarque. E a reapresentação do elenco só vai acontecer amanhã pela manhã, no CT lá no Barradão. Vale lembrar que amanhã é o último treinamento, ou seja, a Vitória terá apenas o treino de amanhã, visando esta próxima partida. Para esse jogo, não deve ter nenhuma novidade em relação aos atletas que estavam de fora. O Dudu, o Bruno Uvini e o Castilho ainda estão na transição, devem permanecer até a próxima semana. Quem sabe alguns deles possam estar aparecendo no jogo da próxima semana contra a equipe do Corinthians. Não tem ninguém suspenso e o time deve ir a campo praticamente com a mesma escalação, com uma mudança, né? O Lucas Esteves está voltando, o jogador estava suspenso, deve entrar no lugar do Patrick Calmon. A CBF já detalhou os jogos do Vitória até o final do primeiro turno, né? Atlético Paranaense no domingo, depois o Corinthians na próxima quinta-feira, o Criciúma no outro domingo, dia 7 de julho, dia 11 de julho, Vitória e Botafogo, às 21h30 no Barradão, depois 17 de julho, Fortaleza e Vitória, 21h30, o Grêmio e Vitória, dia 21 de julho, às 11 da manhã, e fechando o primeiro turno, Vitória e Flamengo, no dia 24 de julho, às 8 da noite. Para a gente fechar nosso noticiário, o árbitro do jogo de domingo já saiu, é do Rio de Janeiro, Bruno Arleu de Araújo, que é FIFA, os assistentes também do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Regazzoni, Carlos Henrique Alves de Lima Filho é o assistente número 2, quarto árbitro Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro, o árbitro de vídeo de Santa Catarina, Rodrigo D'Alonso Ferreira, e o assistente do VAR é o Éder Alexandre de Santa Catarina, Igor Guimarães. Tá aí nosso querido Reinaldo Oliveira, nosso interativo, trazendo aí as informações do rubro-negro baiano.